estamos começando mais uma roda de conversa, que é um bate-papo que o SINDICEP, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Pernambuco, promove em suas redes sociais. E a conversa de hoje é sobre os males da reforma administrativa para o povo brasileiro. E para falar sobre o assunto, estão presentes o deputado federal pelo PT Pernambuco, Carlos Veras, o presidente da CUT Pernambuco, Paulo Rocha, o sociólogo, doutor em Sociologia e membro da Direção Nacional da Consulta Popular, o Eduardo Mara, e também estão presentes a diretora do SINDICEP, Ana Mello, ela também é das direções estadual e nacional da CUT, da Direção Nacional da CONDICEF e da Executiva Nacional do DIESE, e também nosso coordenador-geral do SINDICEP, José Carlos de Oliveira. Então, agora eu passo a palavra para José Carlos de Oliveira. As nossas companheiras, nossa companheira Deise, Elma Mello, nossa diretora, os nossos companheiros que nos honram com esse debate e que certamente nos ajudará muito a continuar nessa trajetória que, acima de qualquer coisa, nesse momento, é de diálogo social a respeito desse tema que é tão instigante e passa tão despercebido quando alguém se reporta ao Estado brasileiro, aos serviços públicos e às políticas públicas. Eles estão presentes na vida de cada um e de cada uma, mas passam sempre muito despercebido, porque há, inclusive, uma estratégia de marketing para desqualificar o que é público, principalmente num governo como esse que nós estamos aí atravessando. Queria agradecer muito a participação de Carlos, nosso deputado, do nosso presidente Paulo Rocha, nossa querida Ana Mello, e nosso grande companheiro Eduardo Mara, que é um companheiro altamente combativo e que ele passa muita verdade em suas intervenções. É uma pessoa muito atuante e que tem ajudado muito e tem aberto muitas portas e que tem enxergado alguns vieses que, por muitas vezes, até o próprio movimento sindical não aborda. Então, é muito importante também essa participação do Eduardo. Bom, assim, em linhas gerais, nós vivemos num país que o negacionismo faz parte do governo atual. E o negacionismo à coisa pública, ele vem estrategicamente de anos e anos sendo intensificados. Houve um freio nessa desarrumação do Estado brasileiro com o advento do governo de Lula, e ele permaneceu no governo da Dilma. Pós-golpe de 2016, já voltaram, inclusive, os adjetivos pejorativos a respeito do serviço público, do tipo vagabundo, do tipo marajá, do tipo agora inimigo, o Paulo Guedes falou, são os parasitas. E essa sistemática vem sendo massificada na sociedade brasileira com o intuito único de transferir poupança do setor público para o setor privado. Os capitalistas inventam suas crises, a classe trabalhadora não tem ingerência nenhuma sobre ela, mas, de repente, é a classe trabalhadora que aponta para ser os que vão pagar a conta das crises. Eles inventam as crises dele, e agora é a crise que o problema da economia, o problema da humanidade são os serviços públicos. Isso, o primeiro viés que a gente tem que analisar é numa sociedade que é, de uma forma mistificada, ela é doutrinada a tentar entender que o que é público não presta e que o que é bom está na iniciativa privada, além de que essa questão da transferência do poupança, quando você está em crise, você trabalha para o governo e você recebe. Além disso, assim, por que a gente observa? Porque existem muitas narrativas. O serviço público, educação, saúde, segurança, como só se fossem essas as necessidades sociais. Olha, existe uma gama de necessidades que tem que ser combatidas, tem que serem implementadas pelo Estado, como política de Estado, não política de governo. Essa é a primeira observação. A segunda é que não há confusão. Não pode se confundir o público com o privado. Mas a sociedade brasileira tem um filho, o trabalhador tem um filho formado numa universidade pública, porém, se ele for entrevistado na esquina,
ele vai dizer que tem que privatizar tudo, que o que bom é privatizado. O cara sofre um acidente na estrada, ele pode ter um Fiat Uno, ele pode ser um pedestre, ele pode ter uma Ferrari. Quem vai socorrê-lo de forma correta, tecnicamente falando, é um serviço público, é o SAMU que vai buscar, não é outra coisa. Quem faz complexidade na medicina é o serviço público. As universidades públicas são as melhores. A pesquisa científica está no serviço público, mas as pessoas não têm esse conhecimento e elas são estimuladas a negarem isso. Por exemplo, se você fizer uma enquete, qual é o papel do Ministério da Agricultura na vida da sociedade brasileira? Pouca gente vai saber dizer, olha, gente, a proteína animal, a fibra vegetal, o alimento que entra na nossa mesa, os produtos industrializados, tem que sofrer a fiscalização e a inspeção dos laboratórios do Ministério da Agricultura. Se as pessoas perguntarem o que é o IFAM com PH, pouca gente vai saber o que é. O que é o DNPM? Ninguém sabe o que é. Qual é o papel do IBAMA, do ICMBio? Qual é o papel institucional para a sociedade brasileira da proteção da legislação trabalhista por intermédio do Ministério do Trabalho, que já foi extinto recentemente pelo governo Bolsonaro e foi transformado numa secretaria. Então, assim, o que é público, o que está na Constituição de 88, que estabelece várias práticas que precisam ser efetivadas pelo Estado, que dizem respeito à qualidade de vida da sociedade brasileira, ela está descrita na Constituição brasileira como direitos da sociedade e um dever do Estado de prestar. E aí, dentro disso, esses atores do serviço público, eles também estão dentro de um arcabouço jurídico, que é o regime jurídico, que reza como se dá o ingresso, como se dá toda a dinâmica no processo laboral dentro da máquina pública e como se dá o desligamento e a aposentadoria desse servidor público. Mas isso tudo não é debatido porque não é interessante debater. O que é interessante debater, o que eles estão dizendo agora, é que tem que privatizar, que o serviço público ninguém vai precisar dele, que ninguém é um gasto desnecessário. E olha que, mais uma vez, na contramão de tudo que acontece no mundo, de mais lógico, de mais óbvio, o Brasil, mais uma vez, entra na contramão da história, porque até as grandes economias mundiais estão revendo o papel do Estado, voltando a fazer investimentos massivos em políticas públicas e políticas sociais, e, inclusive, com a comprovação, que agora a teoria keynesiana está voltando, nunca deixou de ser moderna e atual, mas agora está voltando com muita força no mundo, e na contramão da história, o Brasil entra com a reforma administrativa, que é a destruição das políticas públicas, que significa, além da ausência do Estado na vida da sociedade brasileira, está comprovado também que não há investimento privado na economia se o Estado não se fizer presente como um carro-chefe estimulador do investimento, portanto, por intermédio de serviços públicos. O serviço público está na vida da sociedade desde que o cidadão nasce por intermédio do registro de nascimento, que é o primeiro tipo de cidadão que uma cidadã brasileira tem, que é a sua certidão de nascimento, até o atestado de óbito, que também é serviço público. Mas isso não é enxergado. E aí nós temos que fazer uma meia-culpa. A sociedade brasileira assim não enxerga. O serviço público ele é cada vez mais distante da sociedade, porque a cada dia que se passa, ele é mais insuficiente. Nós temos um continente chamado Brasil e que as políticas de Estado, em muitos locais longínquos e até nas capitais, o Estado brasileiro não chega, como é o caso das favelas, onde a única política pública que chega é a política de segurança pública, que nós podemos, inclusive, encará-las como política de insegurança, porque só chega mandando bala na cara do favelado e da favelada, como se ali só tivessem traficantes ou miliantes. Então, assim, o serviço público ele não chega com essa percepção, apesar de ser imprescindível, porque ele é, acima de qualquer coisa, insuficiente para a população brasileira. E esse debate é que a gente tem que estar travando sempre, com um intuito forte de a gente tentar
derrocar de uma vez por todas essa destruição da organização do Estado brasileiro, que vai afrontar certamente a qualidade de vida e a possibilidade de vida do nosso povo. Ok, Zé, obrigada. A reforma administrativa do governo Bolsonaro está no Congresso na forma da proposta de emenda constitucional 32/20, a PEC 32, né? E para falar dessa tramitação da PEC no Congresso e o movimento da oposição para barrar essa reforma, eu passo a palavra agora para o deputado, para a voz da classe trabalhadora no Congresso, o deputado Carlos Veras. A todos os companheiros e companheiras, cumprimentar a Deise, cumprimentar a nossa companheira Elma, cumprimentar nosso coordenador, companheiro Zé Carlos, cumprimentar de forma muito especial também meu amigo, companheiro Dumara, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, companheiro Paulo Rocha. Primeiro, Deise, o Brasil é um país em desenvolvimento, com graves problemas sociais, econômicos. E é papel do Estado ser um Estado indutor do desenvolvimento, que possa proteger a população, que possa construir condições para que a população possa ter os problemas sociais solucionados, que possam ter uma vida digna. Tem que ser um Estado indutor do desenvolvimento, que ajuda na geração do emprego e da renda das pessoas. Não pode ser um Estado que aprofunda os problemas, mas que sim trabalha e atua para resolver os graves problemas de um país. E o que nós estamos vendo com a PEC 32, a emenda constitucional, a chamada reforma administrativa, é que o intuito dela é de fazer um processo de desmonte, de devastação nas políticas públicas, nos direitos ao acesso às políticas públicas de cada cidadão, de cada cidadã, de ataque ao serviço público, aos servidores e às servidoras públicas, com a vontade e com o intuito de entregar as riquezas do país, de entregar as políticas públicas para a iniciativa privada. O objetivo da PEC 32 é privatizar, é vender, é entregar o Sistema Único de Saúde para a iniciativa privada, de entregar a educação pública para a iniciativa privada, de não ter um Estado que tem políticas para assistência social, que protege a população através, inclusive, de uma segurança pública de qualidade. Então, a missão dessa reforma administrativa é destruir direitos, é de destruir as políticas públicas, é de entregar a responsabilidade dessas políticas públicas para a iniciativa privada. Agora, você acha que algum setor privado vai se preocupar se o filho da empregada doméstica, do pedreiro, do agricultor, vai estar na universidade ou não? Ele vai querer que na universidade esteja quem tem dinheiro para pagar a universidade. Só tem filho de pobre da classe trabalhadora na universidade porque ela é pública. E olhe que a gente ainda tem muita dificuldade de garantir esse acesso democrático, mesmo sendo uma universidade pública, porque as condições não são iguais para poder estudar, fazer o Enem, prestar um concurso e poder passar. Por isso que nós temos que defender o que é público. Por isso que nossa missão aqui, como parlamentar, a missão da oposição é defender o que é público, o que é do povo brasileiro, que são as políticas públicas. Não é à toa que eles estão num processo avançado de privatizações e de entrega das nossas empresas públicas, porque eles visam, de toda forma, destruir o pouco que nós construímos,
durante esses períodos de governos populares, democráticos, como foi os governos do PT, como foi o governo do presidente Lula, da presidente Dilma. Mas isso não está acontecendo agora, simplesmente na pandemia. Na pandemia está sendo agravada os problemas sociais. Nós estamos com 125 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, mas não se deve simplesmente à pandemia. É um processo iniciado em 2016 com um golpe ao mandato legítimo da presidenta Dilma, um golpe midiático, jurídico, parlamentar, que vem desde lá atacando direitos importantes, como foi a reforma trabalhista. Disseram que ia gerar empregos, não gerou. Como foi a reforma da Previdência, que ia gerar 8 milhões de novos empregos. Nós temos 15 milhões de desempregados. Aumentou o desemprego no país. E agora, na pandemia, porque ela agrava, ela aprofunda os problemas e ela torna mais visíveis também essas mazelas, esses problemas, essas dificuldades. A sociedade passa a enxergar esses problemas que muitas vezes era maquiado pelos meios de comunicação ou pelo próprio governo. Então, a gente tem que ter clareza. O que é público é nosso. Eles tentam criminalizar o servidor e a servidora pública para destruir o que é público. As políticas públicas. Eles desmontam as políticas públicas para criminalizar o servidor e a servidora. A reforma, por exemplo, a proposta de reforma fala em combate a privilégios, em atingir a todos e todos os servidores, que pega todo mundo. Nós, inclusive, fizemos uma cartilha para mostrar para a população brasileira o que é verdadeiro e o que é falso. Que pega todo mundo é falso. Que combate privilégios é falso. Os militares não estão aqui. As Forças Armadas não estão aqui. Que, inclusive, tem aí 85% dos seus leitos nos seus hospitais, que são de exclusividade deles e dos seus dependentes, pelo estatuto dos militares dos hospitais, estão lá com 85% sem ocupação, enquanto a maioria da população brasileira apenas sofre sem ter um leito no hospital para poder ser atendido durante essa pandemia, e nós atuamos firmemente para poder garantir que esses leitos possam ser ocupados também por toda a população brasileira. Isso aqui é privilégios. Isso sim é um privilégio. Agora, atingir a maioria dos servidores e servidoras públicas que ganham e que ganham muito pouco, e que trabalham e trabalham muito, e que estão agora, durante a pandemia, colocando as suas vidas em risco para combater a pandemia, para ajudar e para salvar a população brasileira. Esse o presente, é o reconhecimento que o governo e do parlamento vai dar para com esses profissionais do serviço público que estão na linha de frente da saúde, da segurança, da limpeza, da alimentação, da educação, que estão querendo que volte às aulas sem terem sido vacinados, com apenas menos de 10% da população brasileira vacinada, e querendo que volte a aula presencial para colocar os alunos, os seus parentes e os professores em risco. Então, é um ataque atrás um do outro. Aqui no Congresso Nacional, a oposição e o Congresso Nacional está lutando fortemente para impedir que ela venha à pauta. Nós vamos fazer obstrução, nós vamos fazer de um tudo. Estamos travando uma briga grande na CCJ, que é onde ela se encontra, no momento, fazendo esse debate de se é admitido a sua admissibilidade. Está sendo feito esse debate na CCJ, e nós estamos atuando firmemente para impedir que ela prossiga, que ela vá para a comissão especial e que ela venha ao plenário, porque estão querendo trazer para vir para o plenário direto. Por isso é muito importante para os sindicatos que a população faça pressão nos seus parlamentares, nas suas lideranças. Quem foi que foi pedir o seu voto agora em 2020 para vereador, para vereadora, para prefeito? Quem foi a liderança que foi lhe pedir o voto? Chegue para ela e peça. Não deixem acabar com um serviço público, porque o que é público é nosso. Temos que cobrar de volta. Temos que entrar na rede social de cada parlamentar para defender o Brasil, para defender o que é público, porque o que é público é nosso. Por isso, quero deixar aqui o nosso mandato à inteira discussão. Foi uma grande satisfação, Luiz, participar dessa roda de diálogo, desse debate. Eu sei do compromisso dos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, do movimento sindical, na defesa do que é
público, porque o que é público é do povo, e quem paga a conta no final é o povo brasileiro. Por isso, nós precisamos defender o que é público, as políticas públicas, e lutar para não deixar passar essa criminosa reforma administrativa, a PEC 32. Forte abraço, contem sempre conosco. Agradecemos a sua participação, deputado. E vamos passar a palavra agora para Elna Mello, né? Ela vai falar sobre esses males da reforma administrativa para a população brasileira. E começar pelo final, né? Acho que a fala do deputado já traz duas coisas vitais para a gente debater aqui. É a questão da desconstitucionalização, porque não é um assunto, um tema que trata apenas dos direitos que são retirados dos servidores públicos, mas trata de um direito do cidadão e da cidadã brasileiros. Então, isso é um ponto central dentro dessa reforma, que a gente já considera como uma deforma administrativa. Você falar de reestruturação da administração pública, é preciso que a gente também recorde, e o deputado traz também esses elementos, como o Zé Carlos também já trouxe, de uma fala bem rica, né, lembrando a nossa relação construída desde o nascimento até a morte, mas é preciso que a gente relembre um pouquinho o que vem acontecendo no nosso país, do ponto de vista do desmatamento, do ponto de vista das queimadas, né, porque o desemprego, a gente já está vivenciando isso e é aprofundado nessa pandemia, a miséria, né, a fome que está instalada, isso tem a ver com política pública. Então, quando a gente fala que, desde que você nasce, você constrói uma relação com o serviço público até a sua morte, é porque isso é verdadeiro, é porque isso é venal, né? É porque a gente tem uma sucessão, tem tido uma sucessão de ações por parte do governo que culminam com tudo isso. Eu acho que a gente vivenciou e vivencia a questão do assédio institucional que está estabelecida e que a reforma aprofunda nessa relação que quer estabelecer quando cria novos vínculos de trabalho, inclusive esses vínculos temporários, inclusive essa fragilidade. O outro ponto central que a gente tem dentro dessa reforma é a questão da subsidiariedade, que já foi falado aqui. É você transferir todo o conjunto de política pública para que o privado, especialmente, seja o protagonista da história. Então, naquilo que o privado não atuar, entra ou pode entrar o Estado, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Então, quando a gente fala de desmatamento e de queimada por excelência, nós estamos falando de vidas que estão envolvidas ali. Nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando do que fica de negativo para as nossas gerações e para nós também. Nós estamos falando de um desmatamento e de uma queimada que atinge as comunidades indígenas, por exemplo, que muda completamente o bioma ali existente. E isso nos afeta diretamente. E isso tem a ver com política pública, isso tem a ver com a soberania nacional. Assim como a gente fala nas doenças mentais que essa pandemia tem provocado, e não tem provocado só na iniciativa privada, tem provocado também na iniciativa pública. Por quê? Porque as pessoas passaram a trabalhar remotamente. E esse confinamento, naturalmente, aumenta a quantidade de doenças. E quem vai tratar e quem vai olhar para essas doenças é o serviço público por excelência. Por quê? Porque todo o serviço público está voltado para atendimento remoto também, e inclusive na área de saúde. Então, quantos profissionais, quantos trabalhadores da área de saúde estão atendendo remotamente e não estão cobrando por isso? Muitos não estão cobrando por isso. Por excelência, a Universidade Federal colocou todo o seu corpo de psicólogos e psiquiatras à disposição dos profissionais de saúde. E isso não tem a ver com o Estado, isso não é o Estado atuando, isso não tem a ver com a população, o cidadão e a cidadã que precisa disso, desse tipo de serviço, ele se isenta desse tipo de recebimento, de prestação de serviço. Então, é preciso que a gente compreenda que falar de saúde, segurança e educação, como disse Zé Carlos, é uma parcela significativa e que talvez emergencialmente atenda a população brasileira, mas é apenas uma amostra do tamanho do serviço público, do tamanho das políticas públicas, do tamanho das funções públicas, que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos, sabemos que elas existem. Então, assim, a gente poderia falar, por exemplo, na compra de dados. O que tem a ver a compra de dados com tudo isso? Isso é a implementação de uma reforma estrutural administrativa. Claro que tem a ver, né? Quem vai tomar conta, e quem já está tomando conta
dos nossos dados que já foram expostos. Se você tira o Estado desse controle, se você tira o Estado dessa proteção, o quanto de vulnerável está a nossa vida. Então, a cada dia a gente avoluma a quantidade de reclamações de pessoas, principalmente aposentados e pensionistas, que passam por uma situação de exposição desses dados e que têm os seus benefícios confiscados, literalmente confiscados, por bancos, né, e por financeiras, porque estão usando esses dados e estão promovendo empréstimos em nome dessas pessoas. Quem que faz esse controle e quem não tem interesse, que não deveria, pelo menos, ter interesse, né, de divulgar esses dados? O Estado, o serviço público, não são outras pessoas. Então, a gente poderia falar na questão da privatização, que já foi falado, na digitalização, que agora o tema desse governo é digitalizar a vida das pessoas. E nós não tratamos mais com o caixa do banco, nós não tratamos mais com o gerente do banco, nós tratamos com robôs. Tudo em nossa vida hoje está sendo regido por robô. E isso também traz um adoecimento, né? Porque eu acho que é especialmente o nordestino que tem uma coisa muito de afeto, de afago, né? De pegar, de apalpar, de abraço, de beijo. Então, o que significa isso na vida das pessoas? O que significa na vida de uma pessoa que mora no interior e que não tem acesso à internet e que não tem acesso sequer a um aparelho para se comunicar? Então, assim, eu acho que os exemplos que a gente poderia tratar aqui e o que a gente deveria estimular nesse diálogo social são imensos, são vários, porque verdadeiramente a gente não consegue fazer muita coisa sem envolver o serviço público e sem estimular e sem ressaltar essa relação que existe entre nós e o serviço público. Aí a gente poderia destacar que essas ações do governo, elas vêm pelas reformas que aconteceram, mas vêm também por ações como esse trabalho remoto, o assédio institucional, o desemprego. Essas mortes da pandemia, e aí é um corte, significa que você teve quanto de economia dentro do sistema previdenciário? Foi muito alta essa economia, gente. Isso tem um sentido, porque você estimular o uso de tratamento, a realização de tratamento precoce, com aquilo que não é efetivamente comprovado cientificamente, mas você estimula que as pessoas façam uso disso, porque sabe que as sequelas serão imensas. Aí, casado com isso, você tem uma reforma previdenciária, porque você, com a reforma previdenciária, você não dá a garantia, nem expande a garantia das pensões. Você não expande sequer a garantia da aposentadoria. Então, significa que, com a morte dessas pessoas, desse conjunto de pessoas, e aí nós temos pesquisas já do DIEESE, com notas do DIEESE, apontando exatamente que o que morreu de gente por efeito da pandemia trouxe uma economia muito grande para o sistema previdenciário, e isso concorreu com a própria reforma previdenciária, e morrerá mais gente, né? Porque nós já estamos com mais de 400 mil mortes dentro do país. Então, a estimativa é que até agosto a gente chega aos 500 mil mortes. Então, assim, a reforma administrativa, na verdade, ela deixa de ser um direito da cidadania e vai passar a ser um direito do consumidor, porque você só vai poder usufruir entre aspas, né? Porque aquilo que você paga não é bem usufruto, mas você só vai poder ter o serviço se você pagar. E quem é da população brasileira que pode pagar por algum serviço? É possível imaginar que a gente precisa de uma segurança na rua, um policial, a gente vai pagar por esse serviço? É possível imaginar isso? E é para isso que a gente está caminhando. É possível que se imagine que se pegar fogo na sua residência, você vai ter que pagar para o bombeiro vir aqui atender você? Será que a gente consegue fazer essa leitura? Será que as pessoas conseguem fazer essa leitura? Isso são serviços, talvez, os mais básicos, né, que a gente tem, e tem no dia a dia. Porque a gente já paga muito caro por muitas outras coisas. E isso sem falar no desemprego. Então, assim, não é reforma. Vamos combinar que isso não é uma reforma. E é impossível se construir um substitutivo para isso. Porque você destaca dentro de uma reforma alguns cargos que você vai eleger e que esses cargos podem ser chamados de típicos de Estado. Hoje você tem carreiras típicas de Estado, mas você identificará cargos, pessoas. Quem serão essas pessoas? E você vai deixar esse Estado completamente vulnerável para um conjunto
de quem paga mais, né, dizer para você quem deve realmente ocupar esses cargos. Nós temos pesquisas que apontam que durante os meados, final de 2010, talvez 2013, entre 2013 e 2016, o índice de demissões ocorridas dentro do serviço público teve como motivação prioritária exatamente a ocupação de chefias de livre nomeação. E isso a gente consegue entender por quê, né? Então, se Eduardo não atende ao que eu encaminho para ele executar, eu vou demiti-lo. Mas nós temos dentro do serviço público aferidores para esse desempenho. Aferidores naturais, é um conjunto de regras que fazem com que você seja avaliado. Mas a gente não precisa de uma avaliação subjetiva. A gente vai fazer o quê com essa avaliação? Então, assim, não creio que a população tenha essa compreensão do tamanho do serviço público, da capilaridade do serviço público, né? Do quanto do potencial o serviço público é capaz de atender essa população e por que nós lutamos contra essa reforma. No primeiro momento pode parecer apenas por uma questão de estabilidade e por uma questão financeira. E mais do que comprovado que nós não temos nenhuma coisa nem a outra em pauta prioritária. Nós temos, sim, esse atendimento que já é fragilizado, que já é difícil, né? Porque quando você não tem financiamento, são 3 bilhões que está sendo cortado aí, que se corta do orçamento, que você não tem como fazer esse investimento, você não tem onde buscar esse investimento, e a gente sabe que, na verdade, não é bem isso que tá em jogo em relação ao governo, né? Porque quando ele disponibiliza mais de 3 trilhões para financiar todo o sistema financeiro, né, os bancos no ano passado, no início da pandemia, e não disponibiliza nada para a pandemia. E agora a gente não tem sequer o financiamento para pesquisa, quando nós sabemos do potencial de pesquisa que nós temos dentro das instituições que são capazes de tanto ampliar essa quantidade de vacinas, é ridículo o percentual de vacinação dentro do país, um país como esse, você com 3 meses, 4 meses já passados desse ano e recebendo a vacina, e você ter um índice tão baixo de pessoas imunizadas, e o risco que você tem ainda com relação à segunda dose, porque você não tem segurança nenhuma de estar efetivamente aplicando essa segunda dose para as pessoas. Então, é preciso que a gente encontre uma forma de expandir esse debate, de levar da forma mais didática possível, estabelecendo esse diálogo, né? E aí, quando o Zé, eu acho que a cartilha do deputado Carlos, eu acho que a cartilha da Condicef traz elementos importantes e de uma forma muito didática, a gente precisa expandir. Paulinho, a semana passada, participou também de uma live olhando a questão jurídica, né, dos efeitos da PEC, e aí essa coisa principalmente da desconstitucionalização, né? Porque não é só uma desconstitucionalização, você tira de dentro da Constituição todo o arcabouço jurídico que envolve a administração pública, mas você tira o essencial de dentro da Constituição, você tira o direito do cidadão de ter um serviço público. E é isso que está em jogo. Então, quando você tira, você nega, primeiro você quebra completamente, na minha opinião, aquilo que a gente considera como uma Constituição cidadã, né? Um esforço tão grande que se teve para construir para se ter um instrumento que trouxe esse sentimento de cidadania, e ao invés de você estimular isso, você descaracteriza completamente. E, segundo, essa coisa de transferir também e transformar todo o arsenal de política pública para uma questão completamente comercial. Então, para mim, são esses 2 elementos aí que são mais graves dentro dessa reforma administrativa. Mas eu tenho a impressão que do Mara tem essa condição mais ampla, né, de avaliação, inclusive sociológica, e, sem dúvida nenhuma, Paulinho pode apontar como é que a gente sai dessa enrascada. Obrigada. Ótimo, Elna. Ótimas considerações. E, justamente com essa deixa que Elna falou, né, ela levantou um aspecto muito importante, né? Será que a população tem consciência da importância do serviço público na vida delas, né? E como o Eduardo Mara, ele é
é sociólogo, ele é doutor em sociologia e militante dos movimentos sociais. Eu vou passar essa deixa para ele. Antes de qualquer coisa, queria agradecer enormemente o convite, né? Agradecer a possibilidade de estar aqui com Carlos Veras, com Zé Carlos, Paulinho, Elna, Deise, companheiros e companheiras de muitas lutas, né? Eu imaginava, quando me veio o convite, a imagem que veio à minha cabeça era do auditório do Sindicep. Eu acho que não houve nenhuma luta popular no último período, e eu estou em Recife desde 2012, e muito mais tempo do que isso, as lutas populares já permeavam o cotidiano daquele auditório, né? Era um lugar de formação e de formulação política para a prática de lutadores e lutadoras de muito tempo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É uma pena não poder estar naquele lugar. E não estar lá, como o Elna já lembrava, não é uma ação do vírus ou da pandemia, né? É uma ação política orquestrada de genocídio por parte do governo federal. Mas eu queria só salientar que essa proposta, que não é uma reforma administrativa no sentido de reforço do Estado, é um desmonte do serviço público, ela está ligada a um projeto de Estado. Por que eu estou dizendo isso? É um projeto de Estado que a gente convenciona chamar de Estado mínimo. Mas eu queria argumentar com vocês que ele só é mínimo para os de baixo. Para os de cima, ele é máximo. Em outras palavras, aquilo que representa para nós e para o povo brasileiro a ausência do Estado pode representar o fortalecimento do Estado em um Estado forte e extremamente autoritário para a dominação política. Esse é o sentido que eu queria argumentar. Veja, eu queria lembrar, o Zé Carlos, na fala dele, lembrou do comentário do ministro da Economia naquele show de horrores chamado Reunião Ministerial, de mais de um ano atrás. Vocês devem lembrar que, naquele dia, o senhor Guedes apontou para fora da janela e disse: os nossos inimigos estão aí. 1 ano e 50 dias. Hã? 1 ano e 50 dias. E ele apontava para a janela e dizia: os nossos inimigos estão aí. E ele estava falando dos servidores públicos. Veja, aquele não era um vídeo público. Veja, o legal daquela reunião ministerial é que a gente entende que eles realmente acreditam nisso. E faz sentido tratar os servidores como inimigos deste projeto de Estado que eles defendem. Faz sentido do ponto de vista econômico, vocês já analisaram aqui. Veja, nós estamos tratando, primeiro, da disputa do fundo público para o pagamento de juros da dívida, né? Essa é a primeira coisa. São 3 grandes bancos no mundo que sugam dinheiro do nosso Estado todos os meses, né? E o senhor Paulo Guedes atua, antes de tudo, segundo os interesses desses 3 grandes conglomerados internacionais. O segundo sentido é abrir espaço de lucratividade com a coisa pública em todas as outras áreas. Então, veja, esse é o sentido econômico. O sentido social é a desresponsabilização do Estado sobre qualquer política ampla, sobre qualquer política pública. Mas eu queria argumentar com vocês que há um sentido político nisso, né? E essa talvez caracterize a novidade deste governo, porque esse sentido político extremo não estava presente no neoliberalismo da década de 90. O que quer dizer isso? Vejam, por que a gente fala em um servidor público? Porque ele está sob controle público. De que forma se dá esse controle? Veja, ele é um servidor não do governo, mas do Estado. E o Estado serve a uma Constituição. Veja, é uma lógica, tem uma racionalidade liberal e republicana nessa lógica. Quer dizer o seguinte, que um servidor da Previdência, ele está sujeito a regras que foram elaboradas a partir de uma Constituição. E o que é uma Constituição? Uma Constituição é um retrato de um equilíbrio na luta de classes. Uma Constituição não serve a todo mundo, né? Em países burgueses, as Constituições são burguesas. Mas, no momento em que elas são proclamadas, elas refletem também avanço dos de baixo. Elas refletem o momento da luta. Pense em 1988,
onde a gente tinha um amplo movimento democrático popular de um lado, e a tese, né, da transição lenta, gradual e segura do outro lado, que unificava desde neoliberais até os militares, em choque na disputa política. Esse choque se refletiu na Constituinte de 88, onde nós tivemos vitórias, mas do lado de lá também teve, porque aquela Constituinte não fez uma reforma democrática do Estado, porque dessa reforma a gente precisa, né? Acabar com o entulho autoritário do Estado. Nós não conseguimos avançar nisso. E essa relação entre esses dois campos se manteve o tempo todo em torno dessa Constituição. E não é à toa que os neoliberais sempre sonharam em desmontá-la. Isso agora estão avançando fortemente nesse sentido. Veja, quando você tem que se remeter àquela Constituição, você está falando de um controle público e de um mínimo de participação popular na vida pública. O sujeito pode exigir do servidor público certos parâmetros. E o servidor público pode atuar diante de certos parâmetros, mesmo que o governo, né, não o queira. Um exemplo óbvio, recente, vocês devem lembrar do constrangimento que gerou a nota técnica de um servidor do IBAMA, né? Vocês viram isso, esse servidor, um jovem, mais jovem que eu, provavelmente, na carreira pública, lhe pediram uma nota técnica sobre a fiscalização do IBAMA, e ele fez uma nota técnica concluindo que não há fiscalização do IBAMA. Veja, qual é a possibilidade deste servidor fazer isso se ele não tiver estabilidade? Nenhuma. Ele está sob controle de interesses privados. Qual é a possibilidade de um servidor fazer isso se ele sequer é contratado pelo Estado, ele é terceirizado? Veja, disso que isso tem um sentido econômico, mas vejam que isso tem um sentido político. Quebrar a autonomia dos servidores públicos é quebrar a espinha dorsal de um Estado democrático. Por que é importante para esse projeto de Estado fazer isso? Porque as reformas que os grandes monopólios internacionais, a grande burguesia externa e parte da burguesia mais atrasada do Brasil, mas não só a mais atrasada, parte dos mais avançados também. Queria dizer para vocês que só muito recentemente os grandes empresários no Brasil viram o negacionismo como problema. Só quando a vacina se apresentava. Porque no ano passado o negacionismo não era para eles um problema, era um bom negócio. Passou a ser um mau negócio no momento em que a vacina é um negócio muito melhor, né? Para retornar muito mais acelerado. Então, vejam, estes interesses estão pedindo algo do Estado que exige um Estado antidemocrático. Não tem como fazer as reformas entregando o conjunto dos direitos, deixando com que a enorme maioria da população brasileira sem nenhum acesso e condição mínima de vida, sem que isso seja uma realidade explosiva, sem que a luta por direitos não redunde numa luta democrática e numa luta de controle do Estado pelos de baixo, entende? Ou seja, se os de cima não têm projeto nenhum para os de baixo têm que ter um projeto de poder próprio. Esse é o receio destes setores. Por isso, eles não podem conviver com uma conjuntura democrática, né? Por isso, o desmonte do Estado está tão relacionado com este projeto de poder, né? Veja, por que é importante a gente entender esse aspecto, que eu costumo chamar, eu e outros, de neofascismo. O que quer dizer o neofascismo? Por que o neofascismo tem tanto interesse em desmontar? Veja que nada do que eu defendi aqui, Constituição, né, controle público, uma certa racionalidade, isso aqui não tem nada a ver com ideia de socialistas nem comunistas. Isso aqui é a cartilha básica do Estado liberal, do ponto de vista político, né? É a cartilha básica de um Estado republicano. Só que o neofascismo não convive com república e nem com democracia. Por que não pode conviver? Porque ele se alimenta, e ele alimenta uma base da ideia de que a democracia é o problema, de que o público e o coletivo é o problema. Veja, não se trata mais só como antes de dizer que os servidores públicos são marajás, o que nunca foi verdade no Brasil, né? Veja, não se trata mais só de dizer que eles são privilegiados. Se trata de dizer que o controle público não é confiável e que os interesses privados individuais são mais confiáveis. Percebam que esse é o mesmo princípio de um sujeito que olha um cientista de uma instituição pública falando que a vacina funciona e tem dúvida.
mas quando recebe uma matéria de qualquer lugar pelo seu Zap, por essa matéria ter sido enviada por um amigo, passa a ser confiável, percebe? A lógica que alimenta as fake news. Veja, esta lógica é a lógica de alguém que diz o interesse do indivíduo, o interesse particular, que não se remete a nenhuma instituição coletiva, é mais confiável. Essa é a barbárie que alimenta este movimento neofascista. E por isso ele tem que avançar sobre o serviço público. Porque a ossatura do Estado que nós ainda conseguimos segurar, lá do Estado desenvolvimentista, é completamente contrária a esse sentido. Ela se baseia numa racionalidade coletiva. Só para terminar, um último lugar, porque são tantos lugares do Estado em que isso importa, imaginem o que é o impacto disso se a gente pensar um ensino público e a ciência e a pesquisa. Veja, é impossível para o neofascismo conviver com a ciência e com o pensamento crítico. Por isso é tão importante desmontar um professor que não tem estabilidade no seu emprego, ele perde o compromisso com a ciência, porque aquilo que ele pode dizer, pode pesquisar, o seu compromisso com a verdade está, antes de tudo, atrelado com um compromisso paternalista de quem o colocou para dentro do cargo, né? Ou com um compromisso com os setores privados que lhe forneceram aquele cargo. Veja, isso é o desmonte da ciência do pensamento crítico, é outro preceito importante de desmontar para quem quer um Estado autoritário. Isso quer dizer que o Bolsonaro está pensando em botar militares na rua? Não é disso que eu estou falando, não. Esse Estado autoritário não se constrói por intervenção militar. Ele se constrói construindo o pensamento reacionário na sociedade, mobilizando esse pensamento reacionário. É por isso que o Bolsonaro, que faz a reforma administrativa, diz: eu tenho aqui um decreto na mão e eu só publico o decreto quando as ruas me autorizarem. Porque ele quer mobilizar esse pensamento reacionário. Portanto, defender hoje o serviço público é defender a democracia e é disputar corações e mentes contra esse pensamento reacionário, contra o pensamento do extremo individualismo, contra o pensamento da barbárie. Por isso que eu acho que a defesa e a luta contra essa excrescência que está sendo chamada de reforma administrativa, eu acho que é uma luta de amplos setores e que deve envolver toda a sociedade brasileira, porque é uma luta democrática fundamental. Obrigada, Eduardo Mara, pela aula, né, que você trouxe para a gente. E essa questão da fake news, que o Eduardo Mara falou, ela traz outro elemento, né, que a gente convive muito. É muito mais do que a fake news. A gente vive a era da pós-verdade. Não é isso? Em que matérias como essa que você falou, que acabam convencendo, porque circulam no grupo do WhatsApp de pessoas que têm o mesmo linha ideológica, né? Elas trazem um pouco de verdade, né? Algo que está no senso comum para ir trazer a fake news. Quando fala que a vacinação, né, no começo, uma campanha enorme para descredenciar a vacinação contra a Covid, né? Justamente eles trouxeram os elementos, sim, mas com tanto tempo que se levou para desenvolver uma série de vacinas, como é que a da Covid a gente vai desenvolver tão rápido? Isso é a pós-verdade. E a pós-verdade também, quando se fala assim, pega um elemento apenas no serviço público, né, destaca alguma coisa que aconteceu no serviço público para generalizar e descredenciar todo o serviço público, né, que a gente sabe, né, que erros acontecem em todas as áreas, né, e aí pegar esses elementos, isso que a gente chama também da pós-verdade, é muito mais que a fake news que a gente está vivendo hoje em dia, né. Então, agora, né, para falar, eu vou chamar agora o nosso presidente da CUT, né, estadual, Paulo Rocha, para ele falar justamente dessas estratégias, né, que o movimento sindical está fazendo para barrar essa reforma, né, com o Central Única dos Trabalhadores, né, e Paulo Rocha também é servidor público, não é, Paulo? Sim, Deise, servidor estadual de Pernambuco. Uma boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, depende do horário que as pessoas estarão nos vendo. Para você, Deise, José Carlos, nosso coordenador geral, para o deputado Carlos Veras, para Eduardo Mara, que é bom viver novamente, Eduardo,
E, Melna, que a gente se encontra nesses tempos pandêmicos, mais online, mas a gente se encontra com um pouquinho mais de frequência. Repito, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, e se tiver outro horário, do jeito que está, é também para esse novo horário. Olha, Deise, a gente tem uns desafios, né, diante disso. Desafios de diversas ordens. Do ponto de vista da comunicação com a sociedade, do ponto de vista da mobilização e do ponto de vista até da comunicação com parte do serviço público, de servidores do serviço público. Porque, infelizmente, como isso é uma disputa de coração, de mente, uma disputa que vai além do servidor e da servidora, a gente também tem divergências dentro do próprio serviço público. Então, é uma disputa ampla. E é uma disputa ampla dentro de uma crise econômica profunda, dentro da maior fome que o Brasil passa dos últimos 17 anos, coincidentemente o 17 do presidente. Zé Carlos já citou aqui, 50% da população brasileira tem insegurança alimentar, ou seja, não tem certeza se vai almoçar, jantar ou tomar café. A gente tem 32 milhões de pessoas que trabalham mais e ganham menos, basicamente o pessoal que trabalha com aplicativo. A gente tem 39% da população trabalhando na informalidade, ou seja, a gente tem um quadro muito difícil, que já estava bastante difícil antes da pandemia e se agravou com a pandemia. E que, rememorando o dia 22 de abril do ano de 2020, naquela reunião do Ministério que Edumara se referiu aqui, o governo disse que ia colocar uma granada dentro do bolso dos servidores e das servidoras. E que, na mesma reunião, um outro ministro disse: vamos aproveitar para passar a boiada. Então, a gente tem um ataque profundo aos servidores, ao serviço público. E eu prefiro dizer que a gente tem um ataque profundo ao serviço público, porque a gente não vai parar com este ataque se a população achar que é apenas um ataque a nós, servidores. Porque nós temos um carimbo de ser os marajás, desde a época de Fernando Collor, e a gente estava saindo da Constituinte. Então, a gente tem um carimbo de ganhar muito e trabalhar pouco. Porém, isso não é fato. Aqui na rede estadual de Pernambuco, nós temos alguma coisa em torno de 3.000 a 4.000 servidores públicos que recebem abono para o conjunto da sua remuneração, o total de sua remuneração atingir o valor do salário mínimo. Em torno de 70% dos servidores recebem abaixo do limite do INSS, do limite da Previdência Estadual. Então, a gente não é rico. Isso é também um retrato dos servidores públicos federais e dos servidores públicos municipais. Então, a gente não é Marajá. Marajá é o presidente, é o vice-presidente, que é servidor público, e agora Bolsonaro mandou uma emenda, está colocando uma medida provisória que faz com que ele ultrapasse o teto. As categorias que ganham mais e que têm possibilidade de ultrapassar o teto, essas categorias estão fora da reforma administrativa. Alguém falou que militar está fora, mas não é só o militar. O juiz está fora. O serventuário da justiça, não. O serventuário da justiça está dentro da reforma. O serventuário do legislativo está dentro da reforma. O deputado, a deputada, não. Então, esse é o primeiro desafio, a gente comunicar para a sociedade que não está sendo feito um ataque para o conjunto dos servidores. É para o conjunto, a parte dos servidores que não recebem bem, que já tem uma proposta de congelar mais 15 anos, aliás, está dentro da proposta da reforma administrativa, que é a 173, que diz que vai colocar recursos, que nem sempre foi verdadeiro, colocar recursos nos estados e municípios, já congela o nosso salário até 2021.
que os servidores federais têm 7 anos de congelamento, já tem hoje, sem a reforma, de que falta servidor público numa série de órgãos, e faltar servidor público numa série de órgãos é deixar de combater o incêndio que teve na Amazônia, é deixar de combater o ataque que é feito à fauna e à flora no Brasil. Então, o segundo desafio é a gente dizer para a população o que significa o ataque ao serviço público para ela, e não para o servidor. É um ataque imenso, profundo à Constituição de 88, que é acabar com a Constituição de 88. E o que representa acabar com a Constituição de 88? É muito mais do que transferir recurso para a iniciativa privada, que isso eles estão de olho. Estão de olho. Ora, pelo mais fácil, a educação tem o maior orçamento público, a saúde tem o segundo maior orçamento público. A gente, dentro da pandemia, Bolsonaro retirou 36 bilhões do orçamento da saúde. 36. Os parlamentares, quando mexeram no orçamento, reduziram isso para 26. É por isso que eles dizem que a gente ganhou 10 bilhões da saúde. A gente não ganhou. Deixou de cair 36 para cair 26. Isso está alinhado com o Mandetta, ainda quando era ministro, quando ele queria implantar no Brasil o plano de saúde popular. Ou seja, para a gente pagar um plano de saúde popular e não ter dinheiro no SUS. Agora, o que imagina, o que significa hoje para a população, não precisa nem dar um monte de exemplo, o que seria para a população hoje sem o SUS para enfrentar a pandemia. Ela tem que perceber isso, que não é de graça. Se não tivesse o SUS forte, a gente brigando para ter mais recursos para o SUS, não teria vacina, não teria, até a cloroquina não teria. Até a cloroquina não teria. Quanto mais a vacina. Ia ser feito nos Estados Unidos, você pode fazer o exame, pode tomar a vacina, mas você tem que pagar. Os Estados Unidos deu o exemplo agora. Mais uma vez. Na hora que teve que vacinar, disse, opa, se for para vacinar o povo pagando, a população vai morrer. Teve que abrir a vacina gratuita. Teve que abrir. Tá? Mas antes da vacinação, que eles se espelham nos Estados Unidos, para fazer o exame, tinha que pagar. Foi internado, tinha que pagar. Teve gente que saiu do hospital devendo ao mundo todo, porque não tinha dinheiro para pagar. Significa atacar o serviço público, atacar a saúde, é a gente não ter acesso à saúde. Isso que acontecia antes de 88. As pessoas, para ter direito à saúde, eram as pessoas que tinham carteira assinada. Como o emprego era pouco, de carteira assinada menos ainda, as pessoas que não tinham carteira assinada e não fossem servidores públicos, elas iam para a indigência no hospital. Não tinham a garantia de ser atendida na saúde pública. Tinha a educação pública? Tinha, mas não tinha a garantia nem a obrigação de ter educação pública para todo mundo na idade escolar. E mais, a educação pública e gratuita e obrigatória. Ela juntou as três coisas. Teve que ser pública, teve que ser gratuita e teve que ser obrigatória. O Estado tem que oferecer. O Estado, estou falando da União, do Estado-membro, o que a gente chama Pernambuco, Alagoas, e o município. Não tinha essa obrigatoriedade antes da Constituição de 88. A gente tem que dizer para a população que, acabando com o serviço público, por exemplo, na área de vocês, não teria aquele fiscal que enfrentou o Bolsonaro quando ele estava fazendo pesca irregular numa área de preservação. É acabar com a fauna, com a flora. Lembrar que a pandemia, por exemplo, resgatou em alguns lugares a vida marinha, porque as pessoas deixaram de frequentar aquele local, deixaram de fazer a pesca irregular em vários lugares. Significa dizer, na base de vocês, que se não tivesse o serviço público, não tivesse quem denunciasse,
talvez a queimada do Amazonas ainda estivesse acontecendo da forma dura como aconteceu. Tem que colocar esses exemplos. E tem que desmascarar Bolsonaro. O que foi que Bolsonaro disse quando ele começou a fazer o debate sobre a reforma administrativa? Ele disse, ora, tem vídeo na internet. Ora, os prefeitos têm que ter o direito de botar e tirar quem ele quiser. Tem entrevista dizendo isso. Está claro, portanto. Ele precisa ter um leque de apoio popular, político, que dê condição de ele aprofundar o golpe de 16. E uma das formas dele ter esse poder é ele tirar o poder do servidor público. Daquele servidor, daquela servidora que vai dizer, a gente aqui tem que combater a queimada. Veja também na próxima base de vocês o que aconteceu com o delegado da Polícia Federal no Amazonas, que disse que está havendo derrubada de floresta ilegal. Um outro dele foi posto para fora do cargo de confiança. Mas se fosse dentro da reforma administrativa, ele estaria posto para fora da Polícia Federal. Seria desempregado. Então, o que está posto é voltar ao governo federal, aprofundar o caráter conservador e ele ter condição de dizer eu boto para dentro e boto para fora o servidor, a servidora que eu quiser. E se ele bota para dentro, bota para fora, esta pessoa vai fazer o que ele quiser, o que o prefeito, a prefeita quiser, em detrimento do serviço público. Ora, ele diz que tem que matar 30 mil pessoas, vão morrer inocentes. Significa dizer, se chegar uma pessoa que tenha divergência política com o prefeito, com o governo federal, para ser atendido no hospital, ele vai dizer, não é sua vez, mesmo que morra. Mesmo que morra. E não precisa ser uma pessoa de grande projeção. Basta isso sendo esgaçado, ficando ruim. Lá na pontinha, chegar um servidor, chegar no hospital, alguém que levou um corte no pé, numa veia perigosa, e que é um militante lá na comunidade, da Associação de Morador, e que denunciou uma ponte errada que o prefeito fez. Você vai atender esse cabelo agora, não? Morre. Não precisa essa pessoa estar filiada a sindicato A, B, partido A, B, nada. Ele só contestou o prefeito lá naquela região de plantão. Ah, não gostei? Transfere. E se achar ruim, demite. E o serviço público que se exploda. A população vai perder médico, vai perder enfermeiro, vai perder professor, vai perder todo mundo. É isso que está em jogo. Uhum. Então, é um desafio para a gente discutir com a sociedade o que ela tem a perder. E isso é muito maior do que o servidor tem a perder. Muito maior. O que indica vai aumentar na reforma administrativa. Porque vai aumentar o cargo, tira o nome de ser comissionado, mas vai ser cargo... agora eu esqueci, Zé Carlos, não me diz aí mais não. De assessoramento. De assessoramento. Aí tome cargo de assessoramento. Tome cargo de assessoramento. E aí é muito maior do que o cargo efetivo. Você vai fazer concurso público, aí você vai ter um período de experiência. Se você passar na experiência, aí você continua ainda no que a gente chama hoje, muita gente chama de experiência, mas que é o já previsto de 3 anos. Você passou de 3 anos, você fica. Agora não. Você vai ter 1 ano de experiência e continua ainda na experiência para depois ver se vai lhe efetivar ou não. Se nesse meio do caminho você disse que está tendo uma queima ilegal ali, rua. Tá? Não precisa ser incompetente. Então, o que está havendo é um desmonte do patrimônio nacional, uma entrega do patrimônio nacional, querendo reduzir os custos sociais. E, para acontecer tudo isso, precisa acabar com o serviço público. E não acaba com o serviço público mantendo o servidor. Então, tem que tirar o servidor, a servidora. Isso é que está em jogo.
Agora, num mundo em que a gente vai precisar cada dia mais do serviço público, porque é um mundo que vai gerar mais desemprego, em que as pessoas vai ter a máquina dentro do serviço público, na iniciativa privada, que a gente vê lá na Bahia, na divisa ali com Tocantins, Goiás, chegando em Brasília, aquela planície enorme de plantação de grão, controlada, controle de qualidade feito lá em São Paulo, lá na Inglaterra, lá não sei aonde, que só tem um maquinista, 2, 3 maquinistas plantando e colhendo, fazendo tratamento de quilômetros e quilômetros de terra. E no futuro, nenhum maquinista terá, porque a tecnologia para isso já tem. Nem maquinista terá. Tá? Então, num futuro de desemprego, de exploração do trabalho, sem as pessoas terem saúde, educação e uma jornada de trabalho, cada uma jornada imensa, é um absurdo. Tá? Então, a quebra do serviço público é para beneficiar a riqueza de um monte de gente. É para acabar com o povo trabalhador. Para encerrar, um dos exemplos que Eduardo tocou nisso, se a gente tem R$100 para dividir com 50 pessoas, a média são R$2 por cada pessoa. Vamos supor que a riqueza do Brasil seja de R$100 e a gente tenha 100 pessoas. Se a gente disser que o mínimo é 50 centavos, por exemplo, o mínimo é R$1. Então, 49 pessoas, 50 pessoas poderão ter R$1 só e alguém lá ter um valor maior. Tá? Então, 49 pessoas, por exemplo, têm R$1. Vai sobrar uma pessoa para ter os outros R$51. Porque o mínimo cada um já tem, que era R$1. Esse é o Estado que tem. Qual é o mínimo? O mínimo é garantir o mínimo que você pague seu plano de saúde privado, que tem um voucher para pagar a escola, tem um voucher para pagar a saúde. Imagina um voucher pequeno para enfrentar a pandemia, que tem um voucher para fazer qualquer bobagem, desde que os empresários tenham garantia de tudo. Desde que, se o banco quebrar, o Tesouro banque e cubra os bancos. Se uma grande empresa quebrar, que o Tesouro banque, mas você já tem um mínimo. Essa é a discussão. E esse mínimo está muito aquém, muito longe do que a gente sonha. A gente sonha com uma sociedade em que as pessoas tenham direito, tenham prazer na vida, e tenham o direito de ser felizes. E esse Estado mínimo não combina com esse direito e com essa luta da gente. Obrigada, Paulo Rocha. Essa reforma administrativa é o aumento da desigualdade no país, né, que já é tão grande aqui no Brasil. Então, com a fala de Paulo Rocha, a gente encerra, né? Mas antes de acabar a nossa roda de conversa, eu vou chamar novamente José Carlos de Oliveira para ele fazer essas considerações finais. Bem, eu fiquei aqui o tempo todo ouvindo, e que bom ouvir o que eu ouvi. Que bom ouvir o que eu ouvi. A gente parece que combinou, né? Mas assim, um pensamento muito... José, me desculpe eu te atrapalhar, pode ser? Fique à vontade, presidente. Porque eu botei na relação que eu ia falar e passei batido. A CUT Nacional, com a Condicef, CNTSS, CNTE, fizeram uma campanha de mídia que está ainda nas redes sociais, mas que entrou em televisões, né, na Globo, na Band e outras emissoras. Infelizmente, o dinheiro não deu para passar aqui em Pernambuco, mas que é uma campanha de mídia que está nas redes sociais, a gente pode depois discutir como replicá-la aqui em Pernambuco. E a gente quer agradecer, inclusive, ao Sindicep, que participou dessa campanha de mídia, contribuiu economicamente, contribuiu politicamente para essa campanha que a gente está fazendo a nível nacional. Também a CUT está disponibilizando o site Na Pressão, para a gente fazer pressão sobre os deputados. Entra no site Na Pressão e manda mensagem para os deputados de Pernambuco, só a deputada, e os nossos senadores. Obrigado aí pelo aparte, Zé Carlos. Tranquilo, presidente. Bem, assim, eu estava dizendo que parecia que a gente combinou, porque todas as falas foram na linha de que
Quando se trata da questão de uma categoria específica, mesmo que perpasse por todas as políticas públicas, mas assim, o que está em foco é a questão do serviço público. Alguém falou aí, a gente é educado a falar do avião que cai, né? Só é notícia o avião que cai. O que chega no seu destino deixa de ser notícia. Então, dentro desse diapasão, eles vão passando a boiada, grifo deles. E aí, quando eu escuto um debate desse, inclusive com a fala do Eduardo, que não é das hastes do serviço público, mas que, como sociólogo, tem uma visão muito aprofundada de sociedade, eu creio que nós estamos, mesmo que tardiamente, no caminho certo, de a gente expandir esse diálogo além dos muros das entidades representativas de categoria A, B ou C. O que está por trás disso tudo, e sempre foi o nosso projeto, né? Eu sou gestor, executor de política pública com muito orgulho, digo isso com muito orgulho. Sempre fiz o melhor que eu pude fazer no meu laboro. Agora, o nosso projeto não é simplesmente o salário, não é simplesmente a carreira, não é simplesmente a condição de trabalho do setor público. Isso também, mas acima de qualquer coisa e acima de da maioria dos que honram a função pública, eu digo maioria porque, infelizmente, tem uns também que não honram essa função pública e esses devem estar fora mesmo do serviço público, e a própria legislação já estabelece esses mecanismos para que eles estejam fora. Mas eu estou falando do servidor público que tem a coisa pública como doutrina, como laboro, como pensamento, principalmente de um projeto social, do Estado grande, do Estado interventor, do Estado protetor de sua sociedade. Por quê? Se não existir, se não é possível discutir cada vez mais o fortalecimento e a formação de um Estado social, aí a pergunta volta para todos e todas aqui. A que serve o Estado? É isso que está sendo proposto por esse governo, além de um atentado ao Estado social, além de um atentado à democracia, ele é um atentado, inclusive, à soberania nacional. Toda a percepção de nação, as políticas macro e micro de nação, elas têm que ser tratadas dentro do serviço público como uma ação permanente do Estado brasileiro. E vocês viram que eles já destruíram o Ministério do Trabalho, acabaram com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E é verdade, não vai ter censo. O censo demográfico está suspenso. Então, como é que se sustenta um monstrengo desse do poder? Infelizmente, a pandemia tem sido a sua principal aliada. Porque vocês imaginem a gente podendo estar nas ruas, eu acho que ele já balançou demais. Tem que sair, ele tem que... Não pode prevalecer mais nem um segundo esse tipo de prática, porque ela é nociva, isso é crime de lesa sociedade, de lesa pátria. E aí queria muito mesmo agradecer a disponibilidade de quem participou, de Carlos Vera, eu queria agradecer ao nosso presidente Paulo Rocha, nosso querido Dumara, que mais uma vez abriu vários caminhos, ele tem uma perspectiva de visão de mundo que, pela sua formação, qualifica muito e faz várias provocações em nossas cabeças. Eu queria agradecer a nossa companheira Ana Mello, atribuo hoje um dos grandes quadros do movimento sindical brasileiro, e finalizar aqui, além do agradecimento, até colocando mais um pouco de elemento para a gente continuar nessa luta, que ela é insustentável de todo e qualquer ponto de vista. Ela é insustentável do ponto de vista econômico, porque traz uma tragédia social, com todas as medidas que foram tomadas desde o golpe de 2016 até agora, passando pela emenda 95, a reforma da Previdência e agora a destruição das políticas públicas, com o intuito de economizar 280 bilhões de reais em 20 anos. E só na peça orçamentária de 2021 estão previstos para os serviços e juros da dívida interna
a bagatela de 2,3 trilhões de reais, só para 2021. E os caras estão massacrando a sociedade, principalmente os menos favorecidos, que mais precisam da intervenção do Estado, para uma economia de 280 bilhões de reais em 20 anos. Então, ela é sustentável do ponto de vista econômico. Ela é insustentável do ponto de vista moral, porque destrói, inclusive, o arcabouço de participação popular, que é o sonho de toda a sociedade brasileira, toda e qualquer verba pública ter controle social popular. É o mínimo que se pode construir dentro de uma democracia. É o mínimo. Então, ela é insustentável também do ponto de vista político. Agora, o nosso principal desafio é que, infelizmente, uma boa parcela da sociedade brasileira não enxerga dessa forma. Acha que o serviço público é uma casta de privilegiados que coloca lá o casaco, o paletó, a bolsa e vai embora e não trabalha. Então, eu quero dizer que isso tem que ser desmistificado a cada dia, em todos os instantes, porque a política a massificação da imbecilização, da desinformação, é um campo fértil para a dominação e informação de rebanhos, é o que eles tratam aqui, a nossa sociedade brasileira. Então, Elna, Paulinho, Carlos Vera, Deise, Du, muito obrigado por essa oportunidade de aprender com vocês. Essa luta é nossa. Muito obrigado. Ok, obrigada também a todos. E essa foi mais uma roda de conversa, né? Espero que esse debate da gente, essas contribuições, ajudem a despertar na sociedade, principalmente a necessidade de reconhecer a importância do serviço público e também da necessidade de barrar essa reforma administrativa. Então, obrigada a todos e todas.